Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente de Tenente Portela, aqui no Rio Grande do Sul. Para quem acompanhou o vídeo anterior, o episódio anterior, percebeu que eu tive alguns problemas, eu não consegui chegar em tempo para entrar no parque aqui do Salto do Iacumã em Derrubadas, né? E aí depois eu entrei em contato com o pessoal lá do parque na administração e eles me falaram que o salto está encoberto devido às cheias do Rio Uruguai. Então segui aqui para Tenente Portela. Hoje eu vou sair daqui, pretendo chegar até Bagé, e de Bagé, no dia seguinte, é onde se inicia aí a rota alternativa que eu vou fazer para entrar no Uruguai, né? Vamos ver como que vai estar a situação da estrada. É uma estrada de terra, uma estrada internacional que passa na linha de fronteira. Então eu tô aqui nesse hotel, Hotel Salto Grande, minha camiseta tá ali na janela já secando, porque eu molhei, lavei e não secou durante a noite. Vou tomar um café da manhã e seguir. Hoje são aproximadamente 560 quilômetros para a gente percorrer com a motoca, ó, que está aqui. Aqui do lado tem a barraquinha pequena, não lembro se eu já mostrei a configuração da moto. Tô levando aí o pneu reserva, já falei para vocês, o Caru Mita Z07+, que talvez não dê para terminar a viagem. E a mala tanque grande aí da Moto Wolf de 90 litros. Ontem já tivemos aí um pouco de off-road, não sabia que teria off-road pelo caminho que eu fiz, mas foi bacana, uma estradinha bem legal aqui no meio das plantações. Um dos imprevistos foi que a estrada ficou bloqueada por 2 horas, eu acabei até saindo antes, peguei um atalho para poder seguir a viagem, porque estava parado há muito tempo já. Ó quem vai olhar eu tomar café. Bora lá seguir então, viagem. Eu tava conversando aqui com o senhor aqui do hotel, ele disse que para Derrubadas, lá da balsa, no vídeo de ontem, né, para Derrubadas tem caminho por asfalto sim, tem que vir até aqui, em Tenente Portela, e daqui para Derrubadas, só que aí vai acrescentar, vai ser uns 40 quilômetros e por terra eu fiz com 20. Fiz um furo aqui na luva para limpar a lente da câmera, porque ontem eu fiquei um tempão com a lente suja. Porque com a luva a gente não tem sensibilidade, né? Se a lente está limpa ou não. Agora são 7h40 da manhã, temperatura de 17 graus. Previsão de chegada no GPS aqui acusa 14 e 13, vamos ver. Geralmente eu demoro 1 hora a mais do que mostra aqui no GPS, porque tem parada para abastecer, para comer alguma coisa, né? Alguma obra na estrada, tem que parar. Aqui eu estou a 70 quilômetros de Ametista do Sul, também é um lugar muito visitado aí pelos turistas, é um lugar que tem muitas pedras bonitas, né, coloridas. Só que é o que eu falei nos outros episódios, eu tenho um roteiro com tempo limitado, então eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Nessa viagem, o foco principal é o Uruguai. Quem sabe um dia eu retomo esse roteiro, que é para conhecer de fato o Salto do Iacumã, e coloco no roteiro também a Ametista, né?
Redentora, Rio Grande do Sul, tchê. A bandeirona do Brasil, velho, de guerra. Show de bola. Olha o que eu achei na estrada. Museu Militar Brasileiro. Mas nem sei onde fica. Só passei aqui, só entrei aqui só pra ver aqui, ó. Ah, parece ser grande. Mas vamos seguir aí nosso roteiro. Eu cheguei aqui na região de Cruz Alta, sentido Santa Maria. Agora são 10 horas da manhã, 200 quilômetros rodados. Faltam 370 para o destino, Bagé. Começaram alguns radares aqui agora. Essa região eu já passei já faz muito tempo. Quando eu tinha a Sertão, a G650 GS Sertão, a moto que eu comecei aí as minhas viagens de moto. Só que na época eu não filmava, eu gostava de tirar foto, então eu tirava foto dos totens das cidades, né? Sempre que tinha uma cidade assim na beira da estrada que tinha um totem, eu parava para registrar a foto da moto e o totem. Federal. Só máquina agrícola aqui. Todas essas estradas que eu percorri, só plantação, comida para las personas. Mais obras. Essa é a primeira do dia. Vou chegar ali na frente devagarzinho. É pequeno. Uá. Eita, liberou. Corre, corre, corre. Aproveitei para tomar uma água. Teve um vídeo na BR 319 que tava um caminhão desses de obra. Eu falei, olha o rolo compressor. Várias pessoas falaram, não é rolo compressor, é rolo compactador. E tô chegando aqui em Santa Maria. Tem uma serrinha bacana aqui antes de chegar. Várias curvas. Perímetro urbano Santa Maria, BR 158. Parar aqui nesse pirango. Aproveitar e dar uma esticada na perna. Ué, tem gasolina aqui? Diesel. Ah, tá ali, ó. Cinco e 19. Devidamente abastecidos. E seguiremos aí para mais 240 quilômetros. Eu saí, ele deu um descontinho na gasolina, 16 litros deu R$76. Aí, ó, céu azul. Sabadão. Eu recebo muita mensagem no Instagram, aqui no YouTube, de pessoas falando assim: ah, Thiago, quando você passar por tal cidade, você tem pouso garantido. Ou então, quando você passar por tal cidade, por favor me avisa, vamos tomar um café, eu quero conhecer você. Só que eu não consigo gerenciar todas essas mensagens, porque praticamente todo dia eu recebo uma mensagem desse tipo. E daí na viagem, às vezes a gente planeja um roteiro, né, uma distância
que eu passo até por uma dessas cidades que as pessoas falam pra mim. Mas eu não lembro quando que me mandaram a mensagem, quem foi que me mandou a mensagem. Ontem mesmo aconteceu uma coisa que eu fiquei chateado. Antes de atravessar a balsa, um carro passou por mim, buzinou. Aí falou, ah, você é do YouTube, né? Eu falei, mano, sim, sou eu mesmo. Pô, que legal, eu vi um vídeo seu hoje de manhã, você indo pescar lá no Amapá, lá e não sei o que, o cara todo feliz. E eu na ansiedade, na correria de tentar atravessar a balsa para chegar no parque antes de fechar. Queria ter parado, dado mais atenção, ter conversado um pouco mais. Mas são coisas que acontecem aí durante a viagem que infelizmente às vezes eu não consigo dar a atenção necessária para quem me encontra aí no caminho. Mas normalmente eu paro, converso. Se você me encontrar aí pelo caminho também, pode vir falar comigo. Numa boa que a gente bate um papo aí, tranquilamente. Já tô aqui a 140 km de Bagé. 1h da tarde agora. O tempo deu uma fechada, mas a estrada agora tá mais gostosa. Tem umas curvas legais, só que tá ventando demais. Tem tá com muito vento aqui. Os Pampas Gaúchos. E eis que chego em Bagé. Caraca, meu. Eu tenho uma foto nesse portal aqui com a Sertão. Se eu achar, eu vou deixar aí pra vocês verem. Bagé. Aí, ó. Bem aqui, ó. Onde tá esse cara de bike. Aí, ó. Montevidéu, 520 quilômetros. O negócio agora é procurar um hotel e amanhã encarar o off-road até Santana do Livramento, se assim Deus permitir. Não sei como que tá a estrada, não sei a condição da estrada, não se tem muita informação sobre esse trajeto. Achei poucos no Wikiloc. E ainda assim de 4x4. Amanhã a gente descobre. Também, se não for possível ir daqui até Santana do Livramento pela linha de fronteira, a gente volta e pega o asfalto. É só pra dar uma pimentada na viagem, né? Ver algo diferente. Até que eu consegui bater o tempo do GPS, ó. São 2h20 agora. Mas também parei uma vez pra abastecer e um Sig Pare. E aqui é o centro histórico de Bagé. Hotel a partir de 85 individual. Vamos lá ver, né? Se tem vaga. Tá cheio o hotel aqui. Ou não tem muito hotel na cidade, ou os hotéis são caros. Onde que eu paro a moto? Será que dá pra deixar aqui? Somente caminhonetes.
Por aqui embaixo, então. Aí devo deixar aí mesmo essa mala. Então já descansei um pouco, pessoal. Agora eu vou sair procurar alguma coisa aqui para comer, passar no mercado, comprar aí uma garrafa de água a mais e alguma coisinha para comer, porque amanhã o trajeto promete, hein? Parece que é bem deserto o lugar. Essa rota da fronteira Brasil-Uruguai, de Bagé até Santana do Livramento, são 220 quilômetros aproximadamente. Então parece que passa por lugares encharcados, tem hora que acaba a estrada, tem hora que fica meio confuso o caminho, mas vamos tentar. Amanhã nós vamos descobrir, que para vocês vai ser no próximo vídeo. Aqui é o prédio da administração. Minha janta vai ser aqui no churrasquinho da praça. Já comprei aqui as coisas no mercado, já comi o espetinho ali. Agora é voltar pro hotel, descansar para amanhã cedo percorrer a estrada. Comprei aqui uma garrafa de água, uma a mais, né? Além daquelas minhas de alumínio. Comprei uns torrones, que mais? E uma sardinha. Só para garantir, né? Se caso acontecer alguma coisa de eu precisar ficar na estrada, eu tenho aí alimento para ficar algumas horas aí para tentar resolver o possível problema, mas espero não ter problema nenhum. Então é isso, pessoal, vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like, se não for inscrito, se inscreva e veja a descrição, que tem bastante informação que eu esqueço de falar, como o valor total gasto na viagem, os preços dos hotéis, o roteiro e muito mais coisas. E não deixe de acompanhar aí os próximos episódios desta viagem ao Uruguai Velho de Guerra. Beleza, pessoal? Valeu, fui!